Então vamos lá, continuando. A gente está fazendo, eu estou compartilhando com você sobre esse livro aqui, A Sagração da Primavera, e como nasceu a modernidade e o mundo que a gente conhece hoje. Falei ali que gradualmente cada um dos países envolvidos na guerra foi tendo uma mudança nas formas de governo, tirando a monarquia e colocando as democracias no governo na mão do povo, igual é hoje, né? E eu falei da França, da Inglaterra e falei da Alemanha. E agora eu quero falar um pouco da Rússia. A Rússia realmente era um grande divisor de águas e sempre, por exemplo, foi o grande problema para Napoleão, que não conseguiu invadir a Rússia, primeiramente por questão de clima, né? E que os russos eram uma população gigantesca, então o poderio bélico deles era muito forte, principalmente por conta do grande número da sua população. Eles estavam com o desenvolvimento industrial atrasado, não tinham, por exemplo, as mesmas ferrovias de sempre, né, por exemplo, da Alemanha, da Inglaterra e França. Eles não tinham, por exemplo, o poderio naval da Inglaterra. Mas eles eram um país temível por conta da grande população deles. E o que a gente pode falar da Rússia, né, que no final da guerra ela sai por conta de ter que resolver os seus próprios problemas internos, principalmente a questão da Revolução Russa, dos bolcheviques, incitada ali pelo Lenin. Lembrando que o Lenin ele foi bancado pelos grandes financistas para causar balbúrdia lá na Rússia. E levar os ideais da Revolução Marxista e levar a Rússia a sair da guerra. A Alemanha fez isso, vamos dizer assim, um general alemão levou Lenin, ele estava na Suíça e levou ele lá para Moscou. Então, para poder a Rússia sair da guerra, mas ao mesmo tempo o tiro saiu pela culatra, que no final da guerra, e foi uma das causas da redição da própria Alemanha, foi que os ideais marxistas foram infundidos nos soldados alemães, mostrando isso: olha, vocês estão sendo aqui bucha de canhão por conta de generais, olha que classe superior aqui de generais, e vocês estão morrendo para nada. Porque no decorrer da guerra, a gente vai falar da questão da guerra em si, mas a guerra, uma coisa foi perdido o sentido ali, né? Então, as próprias ideias comunistas foram levantadas ali na Alemanha, e a própria República de Weimar foi a primeira revolução comunista, até antes aí da Revolução Russa. Então, a Rússia foi esse grande país que entrou no começo da guerra, e ela é esse divisor de águas aí, e o grande temor da Alemanha, porque a grande preocupação da Alemanha, da Rússia entrar na guerra, era justamente que ela ia ter que lutar em dois frontes, que é o fronte oriental, que fazia divisa com a Rússia, e o fronte ocidental, que fazia divisa com a França. Então essa divisão de forças era uma grande preocupação para os generais alemães. E a Rússia é esse país aí que entra na guerra nessa situação. Teve grandes vitórias e no final da guerra ela sai. E outro país que a gente quer falar, que é o berço da modernidade, que são os Estados Unidos da América. Os americanos entraram na guerra praticamente no final da guerra, então eles pegaram o final da guerra e em grande parte do tempo eles ficaram alheios, né, à guerra europeia, assim, isso não é problema nosso. Eles entraram na guerra por conta do apoio alemão aos mexicanos e pelo fato de navio civil americano, que foi o Louisiana, ter afundado com aproximadamente algumas centenas de americanos.
e isso que levou uma pressão da população americana a entrar em guerra contra a Alemanha. Porque até então o democrata, né, o Wilson Woodrow, ele não queria entrar na guerra, e ele era muito partidário da doutrina Monroe, né, América para os americanos, e assim, vamos preocupar com nossos problemas internos aqui, mas ele foi levado também aí no final da guerra a levar suas tropas também. E os americanos, eles foram esses que tinham a grande elite econômica e que ditaram as grandes famílias oligarcas, né, que financiaram a guerra por trás, né, servindo as tecnologias dos dois lados, né, esses grandes financistas estavam dos dois lados, a gente falou deles, né, a família Morgan, os Rothschild, os Bilderberg, o livro cita mais alguns, mas esses são os mais famosos aí. E os Estados Unidos era esse que tinha essa elite financeira que financiava a guerra e entrava no final da guerra. E principalmente trouxe um novo modelo de economia. Também como os Estados Unidos era uma república, passou pela Revolução Americana e deixou de ser uma colônia da Inglaterra. E eles trazem esse novo modelo econômico, baseado no dinheiro e na troca, né? Que é os bancos. A guerra precisa trazer uma nova velocidade no financiamento. Então, antes, o grande lastro era o ouro. Então, as grandes monarquias tinham o ouro como moeda de troca para o desenvolvimento. E os americanos os bancos levam essa questão de troca a outro nível, né? E na construção de papel para financiamento. Então, essas grandes famílias compraram os grandes bancos, tomaram o controle do Banco Central americano. Interessante falar isso, que eles foram a grande indústria bélica e que armou os dois lados. E que se enriqueceu em cima disso, né? Da destruição e da pobreza e da destruição da Europa no começo do século. Enfim, eu falei dos países, né, principalmente agora da Rússia e dos Estados Unidos, e no próximo vídeo a gente vai falar como que se deu o começo da guerra e falar um pouco da guerra, tá bom? Vocês aguardem aí.